Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Natec. O que a gente vai ver agora são algumas operações envolvendo números inteiros. Quando a gente fala de números inteiros, lembra que a gente vai considerar os números positivos, o nulo e os números negativos. E a gente vai perceber que muitas vezes a gente precisa adaptar algumas regras para chegar à solução dos cálculos com esses números, ok? Vem comigo nessa onda? Então vamos lá. Quando a gente fala de números inteiros, a gente tem que lembrar o seguinte, dá uma olhadinha aqui na tela, esses números representados nessa reta. Então a gente considera ali, ó, centrado no zero, à direita do zero temos os números positivos, à esquerda do zero os números negativos. Então são esses números aí que a gente vai utilizar para considerar as operações com números inteiros. Então vamos lá. É muito comum quando a gente vai falar de números inteiros existirem regras para a gente dizer, ó, positivo com negativo dá negativo, ou seja, aquilo que muitas vezes cria uma confusão na hora que a gente está fazendo os cálculos, porque a gente diz, eita, eu vou usar a regra, mas para de pensar na operação em si. Então, o mais importante é a gente pensar na operação em si e essa tabelinha, essas tabelinhas que aparecem aí, a gente apenas utilizar como um apoio na hora que a gente vai dar o resultado final, mas o cálculo a gente vai fazer da seguinte forma. Eu costumo utilizar uma referência com o dinheiro, porque quando a gente tem essa relação de ter o dinheiro, perder, pagar, receber, e envolve dinheiro, a gente consegue considerar algumas situações de maneira mais objetivas. Então, dá uma olhadinha aqui na tela, nesses 4 exemplos que a gente vai ver aqui. Então, bora lá. No primeiro exemplo, eu tenho 5 mais menos 2. Se eu for fazer essa operação aí, ou seja, jogo de sinal, positivo com negativo, possa ser que eu me complique. Então, bora pensar o seguinte. Vamos supor, 5, eu tenho 5 reais. E acrescento a isso menos 2, ou seja, menos como se fosse uma dívida. Então, bora parar e pensar o seguinte, se eu tenho 5 reais e tenho uma dívida de 2 reais, no final das contas eu vou ter 3 reais. Bora para o de baixo, eu tenho 5 reais, eu tenho 3 reais, no final eu tenho 8 reais. Agora, bora para o terceiro. Se eu estou com uma dívida de 2 reais e recebo 5 reais, no final das contas eu vou estar com 3 reais. E no de baixo, eu estou devendo 2 reais, eu estou devendo 3 reais, no final das contas eu estou devendo 5 reais, tá certo? Então, observe que o jogo de sinal, ele pode ser feito para a gente mexer ali com os sinais, mas na hora de operacionar, eu vou fazer com os números propriamente ditos, tá certo? Quando a gente tem aí no caso de multiplicações e divisões, aí já muda um pouco. Então, quando a gente vai trabalhar com multiplicações e divisões, esse jogo de sinal ele é importante porque ele vai ser muito utilizado na resposta final e eu costumo começar logo com ela, decidindo a resposta vai ser um número positivo ou um número negativo. Já utiliza isso, já se livra dessa dependência, no caso aí, de ficar vendo se é positivo, se é negativo o resultado. Então, bora ver uns exemplos aqui. Se eu tenho 2 vezes 3, aí eu não preciso me preocupar, né? Todos 2 positivos. Agora, bora olhar para o de baixo. Eu tenho 2 vezes menos 3. Vamos lá. O 2 é um número positivo. O 3 é um número negativo. Então, quando eu tenho lá naquele joguinho de sinal, número positivo com número negativo, a resposta será um número negativo. Então, eu já sei que naquele cálculo ali, o resultado final vai ser o número negativo. E depois eu faço a operação. 2 vezes 3, 6. Então, no caso aí, 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. O mesmo ocorre com a divisão. Quando eu faço 8 dividido por 2, aí eu não me preocupo porque são todos 2 positivos. Agora no de baixo, 8 dividido por menos 2. Então eu tenho 8 positivo, menos 2 negativo. Eu já sei que a resposta final será negativo. Então 8 dividido por menos 2 vai dar menos 4, ok? Então, percebeu que quando a gente utiliza números positivos, números negativos, a gente primeiro precisa pensar na operação e o sinal ali, se é positivo, se é negativo, a gente precisa tomar cuidado simplesmente porque eu estou considerando uma adição, uma subtração ou uma multiplicação e uma divisão. Então, bora fazer esse exemplo aqui que é legal para a gente treinar o que foi falado até então. Então, a gente vai seguir a lógica ali das setinhas para saber qual é o último valor colocado naquele quadrinho ali. Então, a gente começa com menos 16.
menos 16 e ele diz, divida por menos 4. Então, eu tenho que fazer menos 16 dividido por menos 4. Vamos usar aquilo que eu falei. Primeiro, eu vou descobrir se é positivo ou se é negativo. Olha, menos 16 é negativo, menos 4 é negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, aquela resposta ali vai ser um número positivo. Nesse caso, 16 dividido por 4, eu vou ter o 4. Seguindo o próximo fluxo agora, eu vou pegar 4 e multiplicar por menos 5. Nesse caso aí, de novo, 4 é positivo, menos 5 é negativo. Na hora que eu multiplicar, eu já sei que aquele próximo quadrinho ali será um valor negativo. E que valor negativo vai ser esse? Eu faço 4 vezes 5, 20, ou seja, 20 negativo naquele quadrinho ali. Seguindo o fluxo, subindo ali, ó, menos 20, some 8. Lembra? Somar e subtrair, bora pensar em dinheiro. Então, vamos lá. Menos 20 é como se eu tivesse com uma dívida de 20 reais. Se eu tenho uma dívida de 20 reais e some 8, ou seja, recebi 8 reais, significa que eu vou estar com uma dívida de 12 reais. Agora, eu estou com menos 12, eu preciso subtrair 6, ou seja, eu estou devendo 12 e ainda tenho mais uma dívida de 6, ou seja, no final eu vou ter uma dívida de 18. Ok? Então, percebe que nesse fluxo aí a gente praticou a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração envolvendo números positivos e números negativos. Mas para isso, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tem uma série de atividades envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e também potenciação envolvendo números inteiros, ok? Espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.